Existia um país onde o dinheiro perdeu tanto valor que as pessoas precisavam carregar sacolas de notas para comprar comida. Um país onde uma única nota chegou a valer 100 trilhões. E não, isso não é ficção. Isso aconteceu no Zimbábue. A história desse país é uma das maiores provas do que acontece quando um governo perde o controle da própria moeda. Porque muita gente ainda acredita que imprimir dinheiro resolve problemas econômicos. Mas o Zimbábue mostrou o contrário. Mostrou que, quando a impressão de dinheiro sai do controle, o resultado não é riqueza. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar alguns anos. O Zimbábue, que já foi considerado um dos países mais promissores da África, tinha uma produção agrícola forte, exportava alimentos e possuía uma economia relativamente estável. Mas tudo começou a mudar no final dos anos 1990 e início dos anos 2000. O governo do então presidente Robert Mugabe implementou uma série de políticas econômicas que desestabilizaram o país. Entre elas, a confiscação de terras produtivas. Muitas fazendas foram tomadas à força. O problema é que isso destruiu a produção agrícola no país. A economia começou a enfraquecer, a produção caiu, o desemprego aumentou e o governo passou a gastar mais do que conseguia arrecadar. E foi aí que veio a solução mais perigosa de todas: imprimir dinheiro. Em vez de resolver os problemas estruturais, o governo do Zimbábue começou a criar mais moeda. E no começo parecia funcionar, porque quando mais dinheiro entra na economia, as pessoas sentem uma falsa sensação de liquidez. Mas existe um detalhe fundamental: o dinheiro não cria riqueza. Imprimir papel não cria produtos, não cria alimentos e não cria produção. Quando existe mais dinheiro do que produtos disponíveis no mercado, os preços sobem. Foi exatamente isso que aconteceu. A inflação no Zimbábue começou a sair do controle e o governo respondia como? Imprimindo mais dinheiro. O resultado foi uma espiral. Quanto mais imprimia, mais os preços subiam. E quanto mais os preços subiam, mais dinheiro o governo imprimia. Até que a situação virou uma hiperinflação. Em 2008, a inflação do Zimbábue atingiu níveis absurdos. Segundo estimativas, a taxa anual chegou a 89,7 sextilhões por cento. Sim, sextilhões. Preços dobravam em questão de horas. As pessoas corriam para o mercado assim que recebiam o salário. E aqui vem uma das partes mais absurdas dessa história. O governo começou a imprimir notas cada vez maiores. Milhões, bilhões, até chegar à famosa nota de 100 trilhões de dólares zimbabuanos. Uma nota que na prática mal conseguia comprar um pão. Isso mostra uma coisa muito importante: o valor do dinheiro não está no papel, está na confiança. E quando as pessoas perdem a confiança na moeda, ela morre. Foi isso que aconteceu no Zimbábue. Em certo ponto, o próprio país abandonou sua moeda, porque ela não servia mais como reserva de valor, não servia mais como meio de troca e não servia mais para absolutamente nada. A população começou a usar outras moedas, principalmente o dólar americano, porque era muito mais confiável do que a moeda local. Com o passar dos anos, o mundo ficou mais digital, e aí surgiu uma nova alternativa: as stablecoins. O USDT basicamente funciona como um dólar digital. Ele busca manter a paridade com o dólar americano, e isso fez com que muitas pessoas em países com moedas fracas começassem a utilizá-lo como proteção, inclusive em regiões da África, porque quando uma moeda local desaba, as pessoas buscam qualquer coisa mais estável. E era muito acessível, já que com apenas um celular, a população poderia ter acesso às stablecoins. Mas existe uma reflexão ainda mais profunda nessa história. O problema do Zimbábue não foi só econômico, foi monetário, porque quando um governo tem poder ilimitado de impressão, existe sempre o risco de abuso. Quando esse abuso acontece, a população paga a conta, com perda de poder de compra, com pobreza, com colapso econômico. E é por isso que cada vez mais as pessoas buscam formas de proteger o próprio patrimônio das moedas locais, seja através do dólar digital ou até mesmo de ativos mais escassos, como o Bitcoin. Quando o dinheiro pode ser criado infinitamente, o poder de compra pode ser destruído na mesma velocidade. Gostou do vídeo? Deixa o seu like aqui embaixo. Te convido também a se inscrever no canal da EdSec. Na tela estão aparecendo outras histórias parecidas. Inclusive o Brasil também já passou por hiperinflação. Tô te esperando no próximo vídeo. Tchau!